E aí, tudo bem? Olha, quem já se aventurou a aprender alemão, com certeza já topou com aquele desafio da pronúncia, né? Mas a boa notícia é que tem um jeito de decifrar até as regras mais chatinhas com umas dicas bem simples. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. Por que será que umas palavras como Strasse ou qualidade parecem, sei lá, um verdadeiro quebra-cabeça? A gente olha as letras, acha que sabe como falar, mas o som que sai, nossa, é outra coisa, né? É uma frustração que pega todo mundo, mas relaxa que hoje a gente vai achar as respostas para isso. E para ajudar a gente nessa missão, olha só que material incrível que a gente tem. Não é nem um livro didático chato, não. São anotações de verdade, feitas à mão por alguém que estava aprendendo. É tipo um mapa do tesouro, sabe? Para a gente conseguir finalmente desvendar esses sons. Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai focar em 4 coisas principais. Primeiro, aquele som do ER no final das palavras. Depois, as consoantes Q, U e R. Aí, a gente mergulha para dominar o som S alemão. E, no final, a gente junta tudo num kit de ferramentas super prático. Vamos nessa? Ok, começando com a primeira dica, e essa aqui, sério, muda o jogo completamente. Se tem um atalho para soar mais natural, mais como um falante nativo, é dominar esse som que a gente vai ver agora. E o mais legal é que a regra é muito, mas muito simples mesmo. É assim, quando aparecer um ER no final de uma palavra em alemão, pode esquecer aquele som de ER que a gente está acostumado. Pensa num som de A, mas um A bem curtinho, bem suave. Isso acontece o tempo todo. Agora vamos ver na prática como isso funciona, que é a parte mais legal. Pega a palavra Mutter, por exemplo. A gente tende a ler Mutter, né? Mas o certo é Mutter. A mesma coisa com Bruder, que vira Bruder. Parece um detalhezinho, mas, nossa, faz toda a diferença na hora de falar. Vamos focar só nessa aqui por um segundo. Muta. Ouve de novo, com atenção. Muta. Tenta falar aí também. Muta. É esse finalzinho que, pá, transforma a pronúncia toda. Beleza? Dominado o R? Então vamos para a próxima etapa. Agora a gente vai encarar 2 consoantes que, olha, costumam dar o nó na cabeça de quem está aprendendo, o Q e o famoso R alemão. E aqui vai mais uma regra de ouro, anota aí. Esquece o som de QU do português, tipo em qualidade. Em alemão, essa combinação QU vai ter som de KV. E o melhor é praticamente sempre assim, quase não tem exceção. Os exemplos deixam isso super claro. Aquela palavra Qualität, por exemplo, não é Qualität de jeito nenhum, é Qualität. Ou uma outra bem comum, Quark, que é um tipo de queijo. A pronúncia é Quark. É um som bem específico do alemão mesmo. Vamos pegar só essa palavra de novo. Qualität. Foca bem no comecinho. Qua. Qualität. É bom praticar esse som de qua, porque ele aparece bastante, viu? Agora vamos falar do tal do R alemão. Lembra que a gente viu que o ER no final vira A? Então, esquece aquilo por enquanto. Quando o R está no começo da palavra ou de uma sílaba, a história é outra. Ele é forte, sabe? Um som que vem lá do fundo da garganta. É o famoso som gutural. Pensa, por exemplo, em palavras como rose ou hazy. Esse R não é aquele R caipira do português, nem o R enrolado do inglês. É um som arranhado que vem da garganta mesmo. Rose, raise. No começo é estranho, mas é pura prática. Ok, chegamos agora na parte que talvez seja mais complicadinha. Mas calma, não precisa se preocupar porque dá para simplificar tudo. É que o S em alemão é meio que um ator, sabe? Ele tem várias personalidades, vários sons diferentes. Mas o bom é que cada um deles segue uma regra bem clara. Então, o esquema é o seguinte, a grande diferença é essa. Se o S vier antes de uma vogal, como naquelas palavras rose e rise, ele vai ter som de Z. Exatamente, Z. Fica rose, roise. Agora, se ele aparecer dobrado, SS, ou naquela letrinha diferente, o BS, aí sim ele tem aquele som de S forte, agudo que a gente conhece, como em Reis ou Strasse. E para fechar essa história do EC, tem mais uma regra que é, assim, fundamental. É um detalhe que entrega na hora se a pessoa sabe ou não a pronúncia. Quando uma palavra começa com SP ou ST, a gente coloca um som de sh na frente. É tipo uma marca registrada do alemão. Vamos ver os exemplos que estavam lá nas anotações. A palavra sport não é sport com som de S, é sport. Outra, steamy, vira stimme. E a palavra para idioma, Sprache, a gente fala
Sprache. Percebe o som? É sempre sp, st. Vamos pegar essa última de novo que ela é ótima. Sprache, fala devagar, Sprache, esse chá no comecinho é o que faz toda a diferença. Sprache. É isso aí. Ufa, muito bom! A gente passou por várias regras super importantes. Agora, para não esquecer, vamos organizar tudo isso. Pensa nisso como um kit de ferramentas de pronúncia, para ter sempre à mão. Então vamos lá, resumão final. Os pontos-chave são: primeiro, ER no final da palavra soa como um A suave. Segundo, QU tem sempre som de KU. Terceiro, S antes de vogal soa como Z. Quarto, SS e aquele SB tem som de Cs forte. E por último, mas não menos importante, SP e ST no começo da palavra ganham som de X na frente, XP e XT. Com essas chaves já dá para abrir muitas portas. E agora, com essas ferramentas todas, fica a pergunta: qual daquelas palavras que antes pareciam um bicho de 7 cabeças já começa a soar um pouco mais amigável, um pouco mais clara? Aprender a pronúncia é sempre uma jornada, né? Mas cada regrinha dessas que a gente decifra é um passo enorme que a gente dá.